Boa tarde, pessoal. Mais um café com cacau. Hoje recebendo um chefe bacanérrimo, que é o João Marcelo. Vocês vão amar. Ele é muito experiente, super badalado demais, super global, de todas as televisões, revista, das celebridades. É um cara realmente muito badalado, vocês vão adorar. E ele tá chegando, ele deve chegar às 5 certinho, ainda faltam alguns minutinhos, né? E ele tá chegando. Mas ele é um cara muito bacana, a história dele é linda, é um cara que passou por muitos lugares legais. Eu já tô vendo que ele chegou, ele já tá chegando. Muito prazer, João Marcelo. Muito legal estar com você aqui. Tá chegando, João Marcelo. Muito prazer, João Marcelo. E aí, Oi, João oi, Marcelo? tudo bom, Cacau? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Como é que tá? Primeiro, obrigado pelo carinho de me receber. Eu corri hoje, vim para casa, falei, não, à tarde eu tô A com tarde é eles, eu tô com a minha. Cacau. Já passei o meu cafezinho aqui, ó, Ótimo, tchim-tchim. saúde. E aí já passei o meu cafezinho aqui. Um Eu falei, café ó, bem de chefe. nossa, não, e pior que eu tenho um amigo, o Michael, que ele trabalha com café. E eu acabei de chegar de Minas, né? Então eu tô com uma coisa com café que você não tem noção, Cacau. E Ai, aí lá é nós fizemos um café aqui maravilhoso. gourmet que ficou incrível, ficou uma delícia. Ah, é? Você fez uma mistura? Você fez uma Tem mistura? um blend aqui de grãos que eles fizeram, né? E aí Ah. moeram, e aí ficou um pó bem escuro, porque a torra de um é mais alta e tudo mais. Nossa, ficou incrível o café, ficou muito bom. É engraçado que minha infância toda eu passei numa fazenda em Minas que era assim, tinha um Aham, café maravilhoso. Eu acompanhei muito isso. Aí meus pais eram muito amigos de uma moça que, uma senhora que era nordestina, mas tinha casado com um mineiro. Então era uma fazenda aham. linda e a gente tomava aquele cafezinho. Deve ter sido que você teve a experiência lá, uma coisa bem fresca, bem bacana, bem especial. E eu lembro Não, eu tanto tive disso numa da minha pousada lá, infância. chamada Ouro de Minas, que eles têm uma cultura, primeiro que a dona é de lá. E aí, então assim, eles têm a pousada tem uma sofisticação, mas tem da cultura muito mineira, sabe? Tudo é muito Minas. E café da manhã lá, a gente chegava 8 horas da manhã para tomar café e saía tipo 10h30 da manhã, porque a gente ficava, toma café, e vai no café, e vamos no café. É muito saboroso. E eles servem naquele Então você chegou bulizinho com de. mania do café, aí veio pro café com cacau. Nossa, não, mas assim, engraçado como que as coisas, né, a gente joga para o universo e volta para a gente. É É, o le- impressionante, parece que veio a café para lembrar. Muito e assim, legal, eu João. tenho Mas muito feito, prazer o em prazer é te meu, vou botar o receber fone aqui. para melhorar minha voz para vocês aí, peraí. Eu tô achando que você tá muito para esse canto aqui, você tá reparando? Você não tá Pronto, no tá bom para centro. vocês? Eu acho que agora tá legal. Tá ótimo, Pronto, me tá arrumei ótimo. aqui. Você Ah, o tem que pessoal ficar da bem pousada limpo. tá aqui, ó. O pessoal da pousada tá Quê? na nossa live aqui, o pessoal da pousada Ouro de Minas tá na nossa live aqui, ó, Ai, que mandaram um tchauzinho. legal! Que Legal, bom! falando deles, eles Acompanhando o estavam na café, live. ó. Olha só, eu vou, ó, pessoal, olha, é um prazer também quem está assistindo aqui. Eu vou ler um pouquinho do perfil do João, porque eu conheço o João há muito tempo, mas nunca mais, depois que ele ficou esse famosérrimo chefe, eu não tinha tido ainda oportunidade de encontrá-lo. Então, eu tenho visto só pelas redes sociais. Então, É verdade, a gente só hoje tem se é assim, falado um pelas redes prazer enorme. sociais. O quê? A gente só tem se falado pelas redes sociais, né? Isso, é porque muito tempo eu não te vejo, né? Você agora está mais distante, tudo mais, e toda hora muito badalado, muito ocupado. A gente que não Mas corre. E vamos você lá. também, né? Você fica nesse corre-corre. Eu tenho acompanhado suas lives e eu vejo o quanto você Mas não sou tá nesse igual você, corre-corre. Ah, celebridades. para. Ó, aproveitar que eu estava falando aqui, entraram uns amigos muito legais. O Eduardão,
Um beijo grande para o Eduardão. Também não encontro o Eduardão há muito tempo, é um vereador aqui do Rio de Janeiro. Que A Sônia legal. Bacelar. A Sônia é uma das maiores chefes de confeitaria e banqueteiras de Curitiba, do sul do Que país. Ela é legal. incrível. Um beijo grande para ela. Vila Michael. O Michael também é um grande. Ele Ah, cuida de esse que café é e tal e tal. do café. Ele tá na nossa live, enfim. Um Eu beijo para conheço o vocês. Michael, eu acho. Acho que eu O Michael é conheço. famosíssimo e ele cuida de café assim de uma maneira muito, sabe, sem aquele preconceito assim, tipo, só tem que ter aquele café que sai do cocozinho, do passarinho, do bichinho. Não. Ele entende que café tem suas variações e tem sabores e tem vontades. Então ele respeita as limitações gustativas de cada um, sabe? Isso é Que muito legal. legal. E aí ele tem 1000 blends diferentes, tem Ele vai misturas, tem fazendo. 1000 coisas Eu tenho bacanas. feito, tem um empório aqui no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo, que é o Empório Farinha Pura, onde eu tenho feito Ah, toda conheço o terça-feira uma nome. live com eles, patrocinada pela Seara. E aí eles também têm os blends de café incríveis, assim. Eu tenho bastante café aqui que eles me mandaram e eu tenho experimentado. Todo dia eu experimento algum diferente. Eu Nossa, sou Cacau, apaixonada por café e gosto assim também das misturas. Eu tenho usado muito com canela, eu tenho feito eu muito com adoro com canela. canela. É Gosto. muito fazenda com canela, o cheiro, o aroma que Ah, fica. é total, total fazendo. Maravilhoso. E é Eu vou bom que a fazer o gente seguinte: próxima pega. live eu vou mandar para você um blend de um café aqui, lá do Farinha Pura, para você degustar, tá? Tá bom. Olha só, eu vou Pronto. ler agora seu perfil para o pessoal que está aqui. Eu sei que muita gente, a maioria já conhece o João Marcelo, mas meus convidados às vezes não conhecem. Eu gostaria de ler Por aqui. favor. Natural do Rio Bonito, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, o chefe João Marcelo tem 36 anos e é filho de Dona Márcia, merendeira de Dona escola Márcia. pública. Oi? Dona Dona Márcia. Márcia. Nome de uma irmã minha, de onde herdou o gosto pela culinária. Profissionalizando sua paixão, se formou em gastronomia e teve passagem pela famosa escola Le Cordon Bleu, Paris e Londres. Foi diretor das escolas públicas de gastronomia, chefe consultor de grandes restaurantes, como a rede O Camarão. De René Simões. Oi? Rei do Camarão é do grande René Simões, técnico de futebol. É maravilhoso. Como chefe influencer. Hoje em dia atua principalmente como chefe influencer, divulgando marcas e dando dicas e receitas para o grande público. Na TV, atua em novelas, programas de auditório, minisséries, além de ser personal chefe responsável, vou dar um exemplo de uma celebridade. O personal chefe responsável pelo noivado dos atores Camila Queiroz e Kleber Toledo. Você sabe que ele é Oi. os queridinhos das celebridades. Na imprensa, assina cardápios comemorativos de peso, como, por exemplo, o da revista Quem. É muito bacana esse projeto. Fala um pouquinho, antes de eu começar a direcionar, queria que você falasse um pouquinho desse projeto da Da revista quem? Quem. Então, a Quem todo ano, eles têm a Casa de Verão Quem, que inclusive teve um que foi incrível, que foi na casa que a Elis Regina morou, no Quem? Joá, a Elis Regina. Ai, que bacana! Então você imagina a emoção, a gente saber que aquela casa foi da Elis Regina, Cacau, e eu usando a cozinha da Elis, eu Ai, que transitando bacana! pela casa da Elis, foi incrível. E assim, a revista Quem, eles convidam alguns chefes e esses chefes assinam os coquetéis, enfim. Nesse dia específico que eu estou falando, nós fizemos com muito carinho, nós recepcionamos o pessoal da banda Melim, foi muito legal. Daqui da minha cidade, Niterói. Ah, eles são de Niterói? Eles são naturais daqui. Ganharam o Eles são prêmio Sobre Niterói incríveis. o ano passado. Eles são incríveis. E, ó, acabou de entrar uma das pessoas do meu escritório lá, que é o Thiago Meirelles, que é um dos maiores designers, ele que cuida de todo o template do meu Instagram. Ele acabou de entrar, ó. Thiago, um beijo, viu? Bacana. Aí, nós fizemos... Só esse ano que não teve, o Cacau, por causa da pandemia e tudo mais, que sempre é de março, é sempre terminandinho o verão, sabe? E esse ano Ficou a a gente não delícia. teve. E assim, o redator-chefe lá deles é incrível. Tem o repórter deles, inclusive, que é aí da tua cidade, o Godinho.
O Qual o Rafael nome? Godinho. Rafael Godinho. Ah, sei, conheço. O Rafael hoje é muito celebridade, assim, porque, por exemplo, ele é o único repórter que a Marília Mendonça dá exclusiva. Ela não fala com mais ninguém que não seja de primeira, com o Rafael, com o Godinho. Então, assim, eu tenho muitos bons amigos na Quem, e sempre que a Quem me chamar, independente de emissora, de contrato, onde eu estiver, eu atendo eles sempre, porque para mim é uma Muito honra. E legal. quem É um começa com a projeto gente, né? lindo, né? Eu É costumo tipo aquele dizer. projeto que tinha da Caras, né? Via, que tinha. É bem Tipo, parecido. Só que eles fazem, tipo, é o dia inteiro os famosos entrando e saindo, e curtindo, aí tem show ao vivo. Nossa, é muito legal. É muito muito incrível. bacana. Vale E a eu costumo pena. dizer, Cacau, que quem começa com a gente, que no começo não é nada fácil. Eu lembro que eu ia ir para Niterói, eu assinava o cardápio do buffet Pão a Gosto. Não sei se você lembra Eu disso. lembro, eu te conheci lá. Foi lá. Eu te Então, família conheci lá. Raposo, a Vânia, enfim. E Mas é aí, muito legal isso, João, porque é uma história, né? Que tem. é, Eu adorei ter lido aqui que você tomou gosto pela gastronomia, foi com sua mãe. Vamos começar a direcionar aqui, tá, que aí vamos fica lá. melhor para a gente, senão a gente não vai para lá, tá? Aqui. João, como começou a sua paixão pela gastronomia? E quando pintou o sucesso? Que o sucesso, eu já não estava perto de você, já, pum, você foi para cima. Ó, Fala aí. deixa eu só mandar beijo. Liebert, beijo. Tô vendo o pessoal falando com a gente. Quem quiser perguntar alguma coisa, interagir, a gente vai Você sempre conhece a parando o que a Lia gente está Bebet? falando. Não, mas eu conheço. Eu não sei, que eu tô de óculos, mas eu não tô enxergando a Ali é fotinho. artista. Mas ela mandou uma coisinha, eu mando beijo para todo mundo, porque Ah, tem que eu mandar adoro você. live, Cacau, que a gente interage. Eu, quando estou numa live que o pessoal, a gente está mandando mensagem, o pessoal não Ah, comunica com eu a não gente, enxergo direito, João. Eu não olha, eu fico consigo. para Eu morrer. Eu interajo reclamo depois, eu logo. agradeço. Não, mas eu já botei meu óculos aqui, tô aqui de pertinho assim, ó. Mas então, Tá sumindo tudo sua começou. voz. Oi, voltou? Voltou. Então, tudo começou. Eu sou de Rio Bonito, uma cidade do interior, aí depois de Niterói. E a minha mãe, para poder vir para o Rio de Janeiro, ela fez um concurso de merendeira do município. Olha que Então, assim, bacana. ela veio como merendeira para o Rio de Janeiro e o maior desafio foi a minha mãe se manter com dignidade, porque assim, nos anos 80, a gente sabe que gastronomia ela era muito criminalizada, né? Era tipo, empregada, era como eles viviam que era empregado e ponto final, não tinha nenhum Era glamour. desvalorizado. Era desvalorizado, mas era colocado com aquele lance de empregada. Me serve um copo d'água, limpa o chão. Sei, Era sei, uma sei. misturada danada que não tinha dignidade alguma. E minha mãe, por ser merendeira de escola pública, eu era o filho dela, eu não podia andar pela escola. Então eu ficava Olha, sentado numa cadeira do lado do fogão da minha mãe. O fogão meu quente, ali eu Deus. acordava, ali eu dormia, ali eu estudava, ali eu. E ali, sem eu perceber, foi a minha maior faculdade, pós-graduação, mestrado que eu podia ter feito na vida, foi ali. Porque hoje as pessoas me perguntam, João, como é que você sabe? Eu não sei. Eu lembro, tá aqui já, Eu sabe? acho que entrou Eu não. com osmose em você. Foi. Eu sei cozinhar, mas eu não me pergunta como. Eu fiz faculdade, fiz curso técnico, fiz pós-graduação, mas não me pergunte algumas coisas que eu sei que eu não aprendi em lugar nenhum desses. E aí, como a referência da minha mãe não era muito positiva, porque a minha mãe. Assim, o positivo é que ela tinha muito amor pelo que ela fazia. Então eu via como que ela fazia com amor para as crianças, o quanto ela era querida. Uma vez a gente estava no ônibus e entraram para assaltar o ônibus. E aí a minha mãe reconheceu um dos alunos e minha mãe ficou com mais medo do tipo assim, o que é pior, reconhecer ou fingir que eu não conheço? E o camarada virou no meio do ônibus e falou assim, ó, tia Márcia, ó, essa daqui ninguém mexe não, hein? Essa é a tia Márcia, melhor não Olha, mexeram com a minha mãe. Só que, assim, a minha mãe teve que saltar 2 pontos depois, porque o pessoal achou que ela era cúmplice do assalto. Todo mundo começou a olhar para ai ela meu cara feio Deus. assim, ó. Então, assim, a minha mãe era muito querida. Até hoje, lá no bairro que a gente morava, a minha X, algumas ainda moram lá. E, nossa, eu sou muito querido. Eu chego nos lugares, as pessoas que foram alunos da minha mãe me chamam, João, não sei o que e tal. E minha mãe, quando faleceu, as pessoas ficaram muito mexidas. Porque a minha mãe era, além de uma cozinheira de mão cheia, a minha mãe tinha um coração de ouro. Tipo, a minha mãe era daquelas
que roubava para dar. Sabe, tipo Robin Hood, roubava para os ricos para dar para os pobres? Como assim? Tipo, tinha criança que só comia o que estava na escola. Não tinha comida em casa. A minha Não mãe tinha fazia um nada. sanduichinho, uma laranja, embrulhava e falava aqui, ó, para você. Minha Leva mãe para embrulhava, casa. leva para casa, entendeu? Então, eu aprendi a ser o como eu sou muito pela referência da minha mãe. Mas por eu olhar a parte ruim que era a discriminação, a forma grosseira que minha mãe era tratada. Oi, tia Beth Santana, um beijo. Beth Santana é a mãe da minha advogada que mora em Salvador, a minha advogada dos meus Olha, contratos e tudo mais, e é uma cozinheira de mão cheia. Eu que fiz um dia desse na casa de um bacana. famoso, Cacau, um sorvete de queijo com creme de goiabada e farofa Ai, eu sou salgada, que apaixonada. foi receita dela. E aí eu falo que é o creme da Tia Beth. A Tia Beth me Ai, que ensinou. bacana. E aí, ó, a minha mãe me ajudou muito nisso, por quê? Porque normalmente chefe de cozinha tem aquele rei na barriga, né? Sei cozinhar, sou cara e tal e tal. Não, a minha mãe me ensinou a ter os olhos e os ouvidos bem atentos para tudo e para todos, porque as informações vêm de todos os lugares. Então a tia Beth, por exemplo, a tia Beth não é chefe de cozinha, ela é dona de casa, entendeu? Só que ela tem, imagina, baiana, casada com um Tem uma baiano mão ótima arretado, para que cozinha. adorava comer bem, a filha adora comer bem, o filho adora. Então não tem como ser diferente. Então, quando eu fui para Bahia e fiquei na casa dela, tudo que ela fazia eu estava ligado. E uma das receitas que eu peguei, falei, ai, tia Beth, você vai me dar essa receita, e Olha, eu esse boto hoje sorvete nos de meus queijo eu jantares. quero. É maravilhoso, Cacau. É incrível. Eu vou dar a receita esses dias e te mando antes para você poder compartilhar com os Ah, seus vou sim. seguidores. Pronto, eu te dou de primeira mão. Então, assim, como eu tinha minha mãe como referência, eu tinha uma referência positiva, que era o amor dela, mas eu tinha uma referência que era o não sucesso. Quando eu falo não sucesso, é o reconhecimento quanto profissional, né? Reconhecimento, não existiu reconhecimento. E aí eu estudei, eu sempre fui bom aluno, eu nunca repeti de ano. E aí, quando eu estava com 17 anos, eu decidi parar um pouco para pensar o que eu ia fazer. E aí, é aquela coisa, o universo sempre conspira, né? E aí, com 19 para 20 anos, eu vendo uma matéria da RJTV falando de gastronomia, os cursos de gastronomia. A minha Dinda falou assim, João, por que você não vai lá conhecer? Dá um pulo, pelo menos vai, é um curso profissionalizante. Resumo, fui conhecer, me apaixonei e me matriculei. E logo de cara, no meu primeiro período, o meu professor me matriculou num concurso do jornal, um jornal aqui do Rio de Janeiro, que era o concurso do chefe do ano. E revelação. E eu fui finalista desse concurso. Poxa, que Olha que bacana. loucura. Tanto que os 3 finalistas fui eu, o Alan, e hoje o outro finalista, ele é coordenador do curso de gastronomia da Estácio. Poxa, só Legal, né? fera, né? E aí isso tem muito tempo. Eu tô com 36, eu tinha 21, talvez, Poxa, 21. 15 anos atrás. E aí a Sadia, na época, ela estava começando uma nova empreitada, que era o Food Services, e aí eu fui contratado pela Sadia para ser, eu fui o primeiro chefe consultor do Rio de Janeiro, cuidar do food, e aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro, fazer curso. Imagina, o filho da Poxa, que merendeira, legal, hein? que Que não sabia experiência, falar né? em público, eu não sabia, eu tinha morrido de vergonha, eu comecei a falar em público. Eu comecei a fazer curso de oratória, PNL, LT, enfim, comecei a fazer bastante curso, e aí isso foi voltando para mim. Quando eu Que saí legal. da Sadia, eu comecei a dar aula de gastronomia nas faculdades, foi onde surgiu o convite do governo do estado, na época pelo nosso governador, que era o Sérgio Cabral, e as pessoas têm muita mágoa do Sérgio, porque falam, enfim, as situações que a gente já sabe que não precisa ficar repetindo, É, mas não uma coisa tem que precisa. tirar o Vamos chapéu, falar coisa ruim, que não. Vamos falar outra que a coisa. gastronomia no estado, o Cacau, com ele teve um impacto e uma divulgação. Ele incentivava demais as feiras, os lugares, as escolas. As escolas de gastronomia a gente profissionalizou de uma tal maneira que eu não. Ó, tem vários alunos aqui entrando. O Jonathan é um que era aluno da escola lá do governo. Eu não sabia Que que existia escola legal. pública de gastronomia. E, para você ter uma noção, quando eu pedi a mesma. Quando eu entrei para gerir, e eu deixo claro que eu não trabalhava com verbas, com nada, eu era parte pedagógica. Então, eu tinha uma média de 60 Deixa isso alunos bem por claro. semestre formados. Eu sei, Will Catarina, eu sei que quando eu O Will saí. Catarina é artista. Não, mas a Will Catarina eu conheço. A Will Catarina eu Conhece? conheço.
Conheço. Ela é E artista. aí, quando eu saí, 6 anos depois de governo de estado, eu pedi minha exoneração entregando 600 alunos pelo mesmo período formados. Então, assim, a gente conseguiu trazer uma mão de obra incrível. Isso tudo coordenado pela Suzy Clementino, que é a dona do Piatti lá em Botafogo. A Suzy é muito conhecida e ela era minha chefa. E foi incrível. Quando eu saí de lá, do governo, eu já saí direto para a televisão. Eu já saí, Poxa, comecei que a legal. trabalhar. Eu Depois tive de um ter sido convite. diretor desse curso, Eu não fui para é? Le Cordon Bleu, Paris e Londres, dar uma levantada na estrutura, porque o Isso foi governador tinha trazido a importante Le até. Cordon Bleu. Eu lembro quanto a gente trabalhou na parte pedagógica da Le Cordon Bleu aqui. Tudo pelo governo do Hoje, estado? tudo pelo governo do Estado. Que bom, Então, foi uma assim, a gente não tinha oportunidade noção. maravilhosa, né? A gente, graças a Deus, até a gente não tinha nenhum acesso a nada que não fosse pedagógico, porque eu sou professor de gastronomia. Então, o orgulho que eu tenho hoje de ver a Le Cordon Bleu, e as pessoas não têm noção quanto que a gente trabalhou para entregar uma escola como aquela. E você imagina eu, filho da merendeira, conhecer esse talento em uma Ó, que feira no Rio bacana. Centro. Clebson, um abraço. E você imagina o filho da merendeira chegar em Paris. A primeira coisa que eu Ai, fiz quando eu cheguei em que Paris, sonho, entrei hein? no táxi e falei, me leva na Le Cordon Bleu. Cacau, eu só sabia chorar, minha mãe já tinha falecido, e eu só sabia chorar, Uma emocionado, emoção enorme, né? estando... Imagina, eu não tinha noção na vida que eu, filho da dona Márcia Merendeira, um dia chegaria em Paris, entendeu? E Muito assim, não legal. foi, e não foi custeado pelo governo nada, não. A gente precisava entregar o trabalho, eu precisava entregar, e o que a gente fez? O dono da Le Cordon Bleu, o Messier Le Contrô, falou: estamos aqui à sua disposição. Venha conhecer com a gente, Olha, você é meu convidado. Você acha que eu ia esperar alguma aprovação, algum convite do governo? Na hora a gente comprou passagem parcelado em 12 vezes e fomos e tal e tal. E deu jeito, foi embora. foi incrível, foi uma viagem inesquecível. Na volta eu comecei, eu já estava trabalhando com televisão. Meu primeiro programa de televisão foi com o DJ Zé Pedro, chamado Rebobina, na GNT. E aí, Sim, ó, eu me vi. perguntaram aqui, ó, se eu sofri bullying por ser filho da merendeira. Eu sofri bullying pelos professores, você acredita, Lia? Pelos professores e pelos diretores de escola. Eu não sofri bullying Jura? pelos alunos. Na época. Nossa, eu lembro que uma vez eu passei na sala dos professores e tinha alguma coisa assim de montagem que o professor antigamente cortava balãozinhos e colocava, né? E aí eu Sei. lembro que tinha uma frase, alguma coisa assim, eu não lembro qual era a frase mesmo, tá, gente? Era algo nesse sentido. Era assim, tipo, professor, se não fosse você, nossa escola não existiria. Algo assim, tá? Aí eu subi, peguei a palavra professor, piquei, aí com a minha letra de criança, eu coloquei merendeira Ah, que e coloquei lá. bonitinho. É óbvio que quando a diretora viu aquilo, ela já soube que era comigo, porque letra de criança e colocar merendeira, eu lembro que a minha mãe chorava de soluçar, que ela chamou minha mãe na sala, quase que a minha mãe foi colocada de transferência à disposição por isso, você acredita? Então, eu não passei bons bocados vendo a minha mãe nisso, não. E era isso que não me incentivava a ser gastronomia. E hoje, quando eu falo... Ó, a Loreninha na cozinha é uma grande chefe hoje, é uma grande cozinheira no sul do país, e a Loreninha foi merendeira também. E ela está aqui na nossa live. Um Ai, que beijo, legal. Também Loreninha. merendeira. Que bacana. Ó, outro grande chefe está aqui com a gente, o chefe Saraiva está aqui, que é dono de uma pizzaria aqui na Zona Oeste. Chefe, ó, um beijo grande. Fiquei feliz que você viu que a calabresa da Seara diminuiu de Ele é preço. realmente, ó, É. você é um barato. A Olha, gente vai depois falando eu com vou todo te dar mundo. a lista de quem entrou para você agradecer, porque eu agradeço. Depois eu vou te passar, Maravilhoso. porque está sendo Fechado. anotado aqui tudo, tá? Maravilhoso. Então, voltando a essa parte, a minha mãe, assim, hoje, quando eu entro nas faculdades, eu sou convidado, por exemplo, a IBMR me convidou para dar boas-vindas aos alunos e dar uma palestra para os alunos novos Olha desse aqui. período. Aquela primeira A aula primeira de aula magna abertura. eu sempre sou convidado pelas faculdades para dar a primeira aula, porque infelizmente, e eu falo infelizmente assim no sentido que eu adoro dar aula, eu não consigo, Cacau, ter uma agenda fixa que eu entre para poder dar aulas em Dá dias sempre, né? certos, porque a gente está Entendi. rodando direto. Por exemplo, eu ia gravar Fátima sexta-feira, amanhã. Eu já não vou gravar, porque a Fátima está sem voz e a ação vai ser feita com Ah, a Patrícia aí muda de Poeta. repente a E aí ideia, muda né? de Você tem que repente. estar à disposição, né?
Eu tenho que estar à disposição. Por exemplo, semana retrasada eu tinha um contrato que eu tive que cumprir. Eu fui para o Espírito Santo, não. Eu fui para onde? Eu fui para Santa Catarina. Olha, nem eu lembrava. Eu fui para Santa Catarina, saltei em Joinville, ainda pegamos um carro, alugamos um carro, que eram 3 horas de estrada para o interior, que eu tinha que fazer o lançamento de uma distribuidora, entendeu? De uma parceria de uma distribuidora. Então, assim, Distribuidora de quê? De valores? de alimentos. Não, De é bem voltado para... É voltado para a área da gastronomia. A gastronomia, né? Todos sempre. seus... Tem sempre um link. E assim, às vezes, por exemplo, esses dias foi o Banco Itaú, se eu não me engano, na fusão, contratou a gente para fazer um job, que era, a gente trabalhava com os executivos deles, mas dentro da cozinha, fazendo uma analogia com o negócio do Itaú. Então, é bacana, a gente sempre tem a palestra nossa, ela toma formatos que vai de encontro com o negócio do cliente final, mas que a gente sempre fala com o emocional da gastronomia. Ó, parou. Oi, voltamos? Não, você não tá Cacau. aqui. Cadê você? Deixa eu... Você Tô sumiu aqui, do tô aqui. vídeo. Entra no vídeo. Porque entrou uma ligação, eu fui lá bloquear tudo bonitinho. Tira a notificação. Tira a notificação. Não, eu tinha esquecido de bloquear. Então, Tá. a gente fica com uma agenda muito corrida. E aí eu não consigo, infelizmente, estar nas faculdades. Mas o que eu sempre falo para os alunos de faculdade é o seguinte: a gente tem que entender que servir faz parte da nossa profissão, só que servir é diferente de você se diminuir, botar em outro patamar, não ter dignidade. Claro, eu sirvo, claro. Eu lembro que eu cansei de fazer coquetel para o Angel em Niterói, para os clubes de Niterói e tal, e por mais que a minha equipe entrasse pela porta dos fundos, porque a gente precisa descarregar, a gente tem segurança alimentar, tem tudo, a postura no servir, sempre ela teve com aquele olhar de cima, sabe? Com muita atenção no que estava fazendo e sem nenhum demérito disso, pelo contrário. Porque eu costumo dizer que as pessoas elas têm medo de tudo. Elas têm medo de assalto, elas têm medo de polícia, têm medo de avião, têm medo de tudo, mas elas não têm medo de comer na rua. A pandemia, com essa reviravolta, trouxe para a gente uma visão... Os restaurantes estão lotados. As pessoas sentiram falta. Duas coisas que fazem diferença na nossa vida e que ninguém valorizava até então. A cultura e a cultura através da gastronomia. Totalmente. Né? Esse tá acolhimento. Todo mundo agora pensando nisso. Não é? Mas vamos lá. Vamos para outra conversa, senão a gente não vai parar de sair daí. Vamos. Então, eu achei que seu começo foi triunfal. Eu não conhecia esse começo como filho de merendeira. Achei espetacular. Achei que você pegou o gancho. Foi uma coisa muito bacana na sua vida. Adorei. Foi totalmente paixão, né? Eu acho que foi totalmente paixão. Eu acho que estava escrito, natural, sabia? Né? Paixão mesmo. Adorei. Agora, outro. Como está sendo o seu dia a dia desde que começou a pandemia? Eu queria falar se você teve que mudar coisa, como você se reinventou, como é que foi? Muita coisa. Primeiro, mandar beijo pro Túlio Negro, que acabou de entrar. Túlio, beijo para você. Feliz de você estar aqui na live, viu? Olha o que aconteceu, Cacau. Eu tava com uma agenda, para você ter uma noção, o ano passado, só de perna, Rio para algum lugar, de avião foram 48 voos. Rio para algum lugar. Agora, você imagina a volta, porque às vezes eu ia de um lugar para outro, de lá e tal, emendava. Eu vindo nessa batida. Eu vindo nessa batida. E aí, eu fiz uma convenção da Seara em Foz do Iguaçu. Começo do ano eu fiz Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. E aí, quando eu já voltei para o Carnaval, porque eu sou um dos melhores amigos da Simone Sampaio, que é a rainha do Carnaval de São Paulo, e a rainha de bateria. E a gente sempre fecha alguns jobs no Carnaval, divulgação em camarote, enfim, a gente acaba fazendo presença em alguns lugares. Né? Festas, E aí a gente roda os camarotes todos em São Paulo. Engraçado, eu sou carioca, mas eu trabalho mais no Carnaval de São Paulo do que no Carnaval do Rio, você acredita? Mesmo, é? Eu quase não recebo convite, nem de trabalho e nem de diversão no Rio. Mas em São Paulo eu recebo muito. Mas de repente é por causa dessas empresas que você trabalha, que são quase todas bem paulistas, né? Pode ser. E aí eu tive lá e voltei do Carnaval direto para casa e a gente gravou o Mestre do Sabor
E estava começando esse lance de pandemia, ainda não tinha tido caso nenhum confirmado. E, não, minto. Aí voltei para o Rio, troquei as malas e voltei para São Paulo, porque nós fizemos a primeira feira do ano, que foi uma feira na Expo São Paulo. Mas qual Então foi o ficamos mês? em Março? março. Março. Mas aí, dia E 15 de aí, março, chegou o problema. Foi o problema. então, a feira acho que foi 7, 8 e 9. E Ah, tá. aí, dia Então ainda deu 10, para fazer. 11, 11, 12, 13, nós gravamos. Acho que foi aqui, eu não lembro das datas certinhas, o Cacau. Mas 11, 12, 13 foram 3 dias direto de gravação do Mestre do Sabor. Então, assim, você imagina, gravamos assim numa frequência. Eu chegava 7h30, 8 horas da manhã no estúdio, saía de lá, nossa, enfim. Quando terminamos de gravar O Mestre do Sabor, começou a quarentena. Meu Deus, foi E eu certinho. não sei. Foi certinho. No último dia de gravação, no dia seguinte, estava tudo suspenso. E aí eu não consegui mais sair de casa. Eu fiquei em casa, fiquei quietinho. E como eu estava nessa correria, os primeiros 3 dias foram deliciosos. Dormi o dia inteiro, curti minha casa. Quando começaram os casos a aparecerem e eu percebi que eu não podia sair de casa, meu cachorro estava na minha mãe. Ah, e quando eu falo minha mãe, gente, só para explicar, que o pessoal pensa que eu sou maluco. A minha mãe e a minha Dinda são gêmeas. A minha mãe já é falecida, só que a minha A outra mãe outra ficou continua sua mãe. comigo. Então eu chamo mãe e mãe, entendeu? Mãe Márcia e mãe Balúcia, a Marlúcia. Então, e ela tá até aqui em casa agora, ela tá passando essa segunda parte da quarentena comigo. Então você imagina, eu não podia sair de casa, a minha mãe com 70 anos, meu cachorro lá precisando tomar banho, tosar, cortar unha, fazer tudo, e eu não podia ir. Eu sei que eu entrei numa depressão no primeiro finalzinho de março, que eu emagreci 10 quilos na primeira semana, Cacau. Meu Deus, foi bom para emagrecer. Cacau, mas eu brincava a mesma coisa, mas depois eu percebi que emagrecer sem saúde, assim, por depressão, é muito Não é bom, desafiador. não. E eu Não, não é percebi legal. que isso, depressão, ela não tem classe social, ela não tem Não idade, tem. ela não tem. É a oportunidade faz o ladrão. A sorte que eu tenho bons amigos. Olha quem acabou de entrar, a Jussara, a, a mãe da Rafaela Matar, que é uma das apresentadoras mais incríveis do Sul, e a coordenadora da IBMR, a chefe Cris Leite, que eu acabei de falar dela, Ai, que inclusive. bacana. Cris, acabei de falar da sua turma de gastronomia na IBMR. Então, eu procurei ajuda médica, prontamente procurei o médico me Mas medicou, me era síndrome de direcionou. pânico? Era. Era uma crise de ansiedade absurda. E aí eu comecei a fazer terapia. E olha como que as lives, o pessoal tem reclamado de live, reclama, reclama, reclama. Olha como que live pode salvar a vida, o Cacau. Ela pode direcionar caminhos, ela pode trazer informações e Claro. Traz direcionamento. oportunidades. Eu estava na minha cama deitado, triste, jogado lá, sem vontade de comer, sem nada. E tem um amigo meu que foi fazer uma live com uma coach. Mas sabe quando você se conecta com a coach? Eu falei, gente, essa mulher é incrível. Mandei uma mensagem box para ela. Resumo, 2 dias depois estava começando a fazer terapia com ela. E você não sabe o Ó, que quanto que eu tô legal. até hoje com ela. A Débora, até Legal. hoje eu tô com ela e você não sabe como que a coisa melhorou. Vou ter que dar outro beijo. Chefe Manuela Leão, um beijo, chefe de São Paulo. Uma das maiores chefes de hotéis da rede, de uma rede lá de São Paulo é a Manu. Manu, beijo para você. E aí, eu comecei a fazer o tratamento e meu aniversário foi 14 de abril. Até o meu aniversário eu fui melhorando, melhorando, e eu fiquei em casa, para você ter uma noção, Cacau, uma empresa me ligou falando assim, chefe, eu preciso que você grave com a gente agora em abril. Mas eu tive a certeza no meu coração que eu não tinha que sair de casa em abril. E eu pedi, Senhor, se for de sua vontade, vai mudar a data. Mas se não, eu vou declinar. E dito e feito, não declinei e mudaram a data para maio. Aí a gente Ai, que gravou em maio, beleza. Ainda gravamos a bem, parte que final do abril não Mestre do era você Sabor, sair. fiquei abril todo em casa. Então o que eu precisei fazer? Eu comecei a me recuperar e olha como que eu tive que me reinventar. Eu tinha que gravar, tinha que fazer as coisas. Eu fiz uma reforma na minha varanda, tudo de longe, assim. Por exemplo, a Italínia que me patrocina, eu falei, Italínia, eu preciso de bancada. A Italínia mandou fazer bancada móvel e entregou aqui em casa. Aí teve um dia que veio um rapaz fechar minha varanda inteira. Ele entrou,
foi lá, fechou tudo, depois que ele foi embora, vieram sanitizar minha casa, aí eu saí do quarto. Resumo, eu montei um estúdio na minha casa e eu tenho gravado agora todos os meus programas, ou chamadas, ou Ai, propagandas beleza, mas do olha, estúdio. isso que eu acho que a pandemia deu. Foram outros horizontes, é você conseguir falar com as pessoas de longe. Muita gente se reinventou de maneira Muita. diferente, mas não perdeu o momento. Você, a rede social é uma salva-vidas, eu acho. Isso como você falou Salva mesmo. vidas, ou direciona. Às vezes as pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que está na nossa live, que eu só não vou falar o nome aqui, porque a gente conversou esses dias e não expor, mas ela falou para mim assim, João, eu acho que eu vou voltar para o trabalho vai me demitir. E começamos a conversar. E dentro de uma dessas lives, a pessoa já foi se reinventando. Resumo, já se matriculou no curso online de Personal Organizer, já Olha vai só, começar a abrir o Instagram. É isso. As lives eu tenho ouvido das pessoas dizendo, ai que abre a saco, fulano vai cabeça fazer das pessoas, live. abre a Ai que cabeça. saco, fulano vai fazer live. Cacau, a nossa live ela tá no amor, assim, eu tenho muita admiração por você, você me convidou e eu vim. Mas eu só faço lives com quem realmente eu me identifico e eu faço realmente muita Ai, live que bom, patrocinada. obrigada, adorei. Eu faço muita live patrocinada, sabe? O contratante liga, fala com o meu escritório, comercial, deposita e eu faço a live. Mas eu Ai, também que só coisa faço boa. lives, eu só faço lives de publi se eu realmente me identificar. Eu faço a propaganda da Seara, por exemplo, eu estou falando da Seara agora, eu não recebi um centavo para falar da Seara. Mas eu falo, e eu falo de produtos porque eu confio e uso no meu dia a dia. Você entende? Então, assim, eu aprendi isso com a Ana Maria Braga, inclusive. A Ana Maria Braga, ela só pode vir com US$ 1 bilhão para ela. Que se ela não gostar do produto, se ela não se identificar, é Ela não inegociável a faz. credibilidade do público. Para você ver, a nossa live, ela começou com 30, 40, 50, ela está com 150, 160 pessoas. Você pode ver que às vezes sai um, entra outro, mas ela não cai a frequência de 150, 170. Mas é muito Porque as bom. pessoas querem ouvir porque sabem que tem conteúdo. Elas sabem o que esperar ouvir, sabe? Não é aquela coisa tipo assim, ah, estou fazendo live para passar tempo. Não, o meu Não, não público tem pode um conversar de retorno bobagem. disso. Não, e você é um cara que eu estava querendo saber, realmente, uma curiosidade minha era saber sua trajetória. Porque eu não Aham. acompanhei de perto. Eu acompanhei assim, eu via você aparecer, mas não sabia como você O chegou lá. porquê, né? Adorei Aham. saber isso. Adorei. E eu acho que todo mundo aí está adorando. Quem já te conhece, ótimo. Mas quem não te conhece, Eu quem te sempre peço, ó, conheceu quem numa está outra gostando do época, papo, levanta a mãozinha assim, bota a mãozinha aí para cima para a gente ver que vocês estão acompanhando, viu? tá bom. Olha só, sei que vários buffets estão entregando para os clientes finalizar o prato em casa. Você acha que esse produto veio para ficar? Por isso que o nosso tema da nossa gastronomia é a gastronomia na vida real. Então eu queria que você falasse um pouco se essa coisa de você ser um chefe em casa, se veio para ficar essa história. Então, Cacau, eu tenho muito medo de falar certas coisas porque o empresário ele interpreta como o bolso dele manda interpretar, sabe? Algumas vezes. Porque nós temos três tipos de empresário dentro da gastronomia: o investidor, o profissional que ama a profissão e ali investe, e nós temos a pessoa que não sabe nem por onde vem, nem por onde vem, investiu, caiu, foi e deu certo, tá? Isso acontece demais da conta. E o que acontece? Eu costumo dizer que gastronomia, tanto para o investidor escolher alguém que entenda, para ele poder investir certo, e quem entende ter responsabilidade de atuação. Então, assim, eu não sou médico, mas eu me arrisco a dizer que grande parte das pessoas que se contaminam de corona vem através da alimentação. Uma É alimentação mesmo? que não foi bem manipulada, não foi bem armazenada. Os restaurantes, os buffets, eles têm que entender que nós estamos num caminho sem volta. O que seria esse caminho sem volta? Da mesma forma que eu usava touca para poder não cair cabelo na comida, hoje eu tenho que usar face shield e tenho que usar máscara para eu não contaminar a comida com a saliva. Só que, É porque ainda infelizmente, mais quando a gente fala um pouco mais alto, parece que vem mais sai. fundo. É isso. E as É pessoas mais têm que fundo. entender que isso não é um favor. Isso é obrigação para quem está consumindo. Eu vou te ser sincero, Cacau, eu quase não compro nada de delivery na rua. Eu só compro em alguns lugares que eu conheço como chefe, eu conheço a equipe, eu conheço o processo, eu conheço tudo. Porque, assim, hoje você olha, eu tô com uma máscara limpa aqui, as pessoas fazem assim, ó. Peraí. As pessoas, infelizmente, fazem assim, ó. Ah, é. Eu fico tão nervosa
nervosa com isso. Põe no Quando não, queixo. elas fazem assim, ó. Contamina igual, Cacau. Tudo errado. Então, o que eu falo? Eu direciono sempre o seguinte: o empresário, ele tem que entender que ele só serviria comida que ele serviria para os filhos dele. Esse é o ponto de partida. Ah, mas aí a minha equipe não quer usar, a minha equipe não tem. É a mesma coisa. Quem trabalha com policial. Ah, o policial, como é que o policial vai entrar de arma já para atuar se ele não passa por um treinamento? Ah, ele não quer entrar em treinamento. Não, tem que entrar em treinamento. Daqui a tantos anos, daqui a tantos meses, se você passar no curso, você vai para a rua. É igual médico. O médico, quando faz especialização, quanto tempo ele fica ali estudando para poder abrir a cabeça de alguém, fazer uma cirurgia, fazer uma plástica que seja, sabe? Então, a gastronomia, por ser muito limitada ainda nos cursos, e hoje, se você souber cozinhar, as pessoas estão contratando, a gente ainda está engateando muito para essa excelência, sabe? Mas eu acredito que tem muitos empresários que já querem dar essa excelência. Eu tive, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que foi da Pousada Ouro de Minas. Eu tive lá essa semana que passou, ninguém andava na pousada sem máscara. E olha que Tiradentes não tem caso nenhum mais de Covid. Mas ninguém andava sem máscara. E outra, ninguém se servia no buffet de café da manhã, Cacau. Ficava uma funcionária de máscara, face shield, toda paramentada. E ela você pegava o pedia prato queria, e ela né? ia colocando e você de longe ia falando. Entendeu? E você de máscara. Mas Para é você o ter uma certo. noção, o brasileiro, ele tanto não respeita. Hoje eu tive que ir ao shopping mais cedo, porque eu tive que pagar alguma coisa numa loja, enfim, um acordo que eu fiz com a loja lá. Simplesmente as pessoas, para não usarem a máscara no shopping, elas compram um sorvete e elas não entendem que. E elas vão comendo, andando. Elas não entendem que não pode andar sem máscara. Elas têm que sentar, consumir onde elas estão sentadas o alimento, botou a máscara e levanta para andar. Então, se o brasileiro não está se conscientizando, você imagina, se eu não faço em casa, eu vou fazer no trabalho? Você Vai entende? fazer Então, pior, né? eu ainda me preocupo muito com a gastronomia e com essas entregas de comida, por isso. Porque, Mas infelizmente, o quando você empresário... faz o último acabamento em casa, você pode botar no forno, você É também, isso que eu ia né? falar. O interessante é você, por exemplo, japonês, eu não tenho pedido na rua. Só Não, tem um, eu não japonês eu vou não falar, como mais. eu só não vou falar o Você nome do faz, né? restaurante Mas para eu não que não fazer a faço, propaganda. eu não peço. Eu não Mas só comi tem um japonês nenhuma vez. restaurante, só tem um restaurante no Rio de Janeiro que eu peço. Um. Um restaurante. E eu sei como que é o processo inteiro. E esses dias, inclusive, eu tive lá, como ninguém quer nada, e acompanhei o processo. Então você entende da seriedade da coisa. Porque esse restaurante não economizou na contratação de mão de obra, sabe, Cacau? Você vê que são pessoas formadas, com entendimento, com nutricionista ali do lado. Bota isso, faz isso, faz isso. Esse puxão de orelha tem que ter sempre. Mas quando eu peço alguma coisa de comida na rua, mesmo confiando, eu aqueço no máximo que eu posso. Seja no micro-ondas, seja no forno, seja Isso no aí, porque fogão. eu acho que Eu você aqueço. já... As E eu embalagens acho que passam esse é o álcool, né? caminho. E eu acho que esse é o caminho. E aí, sabe o que é interessante, Cacau? O empresário, ele se preocupa em divulgar nas redes sociais dele promoção. Ah, compra 2 e leve 3, comprou uma pizza, levou outra, comprou 2 pizzas e levou uma Coca-Cola. Ele não entende que hoje a maioria do público pagante não está preocupada com promoção. Porque se estivesse preocupada com promoção, a gente não gastava o dinheiro que a gente está gastando com álcool. A gente está E é preocupado em se caríssimo, o manter. álcool é caríssimo hoje em dia. A gente está preocupado em se manter com saúde. Então, informa nas suas redes sociais o quê? O Face Shield que sua equipe está usando. Tem um chefe lá de São Paulo que ganhou o Masterchef, que é o Léo, aquele japonesinho. Ele posta os pratos dele, mas ele de uma maneira esplêndida. Ele posta vídeos mostrando as comandas dos deliveries dele, e a equipe trabalhando de luva, máscara, touca, face shield. Isso traz uma Tem que mostrar isso hoje em tranquilidade. dia, tem. Isso traz uma tranquilidade para a gente, Cacau. Mas o empresário, infelizmente, ou ele não mostra porque ele acha que a promoção vai vender mais, e aí eu só reconheço o que conheço. Então, já que ele não está entendendo dessa nova realidade, ele continua trabalhando mais do mesmo, ou então ele não mostra porque ele não está seguindo. Aí ele Então, não isso é pode muito mostrar, preocupante. né? As redes sociais hoje, Cacau, vieram para nos auxiliar a escolher os pedidos, a direcionar o nosso poder de compra, entendeu?
Mas olha, então eu já entendi. Você acha que tem que ter cuidado na hora de Eu acho fazer que esse é o de mercado. escolher Eu o acho fornecedor. incrível. Eu acho incrível as entregas, eu acho incrível a produção do delivery, eu acho incrível toda essa alimentação fora do lar que chega para a gente. Agora, nós consumidores temos que olhar nos pequenos detalhes. Sabe uma coisa, Cacá? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas sabe a primeira coisa que eu olho quando eu entro no restaurante? Você tem uma noção do que eu olho? Eu olho tanta coisa, eu olho o copo que eu recebo, eu olho o prato, eu olho o banheiro, que eu tenho Eu terror olho de duas banheiro primeiras sujo. coisas. A segunda coisa que eu Banheiro, eu olho é o tenho banheiro. problema com banheiro sujo. Porque eu falo o seguinte: se o banheiro, que é menos visitado que a cozinha, porque a cozinha está em constante manipulação, se o banheiro que ele é menos usado, ele está sujo, você imagina a cozinha. Mas a primeira Eu coisa acho que eu isso também. olho, por incrível que você nunca mais vai esquecer disso, Cacau, a primeira coisa que eu olho é a meia do garçom. Sabe por quê? Vamos lá, se você tá de blusa preta ou blusa branca, enfim, mas você tá de cinto preto, calça preta, sapato preto, qual é a cor da sua meia? Preta. Isso é uma norma que os donos de restaurante ou o pessoal tinha que direcionar. Agora, quando você entra no restaurante, um tá de meia amarela, outro de meia branca, outro de meia cinza, outro de meia curta, aquela soquetinha que fica a canela para fora, você entende que o empresário ele tá tanto batendo cabeça que ele esquece de gerir o básico do restaurante dele, que é o uniforme da equipe. Porque o uniforme mostra uma unidade, mostra uma limpeza, mostra Mostra uma toda uma. gestão, mostra uma organização, entendeu? Ó, Então, se nós o faltamos empresário... só 15 minutos para nossa hora. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, porque a gente conversa rápido. Sei que sua carreira é bem atrelada a muitas novelas, programas de televisão. Como isso aconteceu? Você já contou um pouco isso, tá? Mas você quer contar mais alguma coisa Minha sobre primeira isso? novela foi Pega Pega. Eu tive a honra de trabalhar com a Nanda Costa, Marcelo Serrado, o Tiago Martins Sumiu sua e... voz. Oi, voltei. Tô por aí? Sumiu. Voltei. Tô por aí agora? Voltou. Então, eu tive a honra de trabalhar com Tiago Martins, Nanda Costa, Marcelo Serrado, João Baldacerini, foi minha primeira novela. A convite da Didi, que é uma diretora de arte, e do Emer, que é um diretor da Rede Globo. E aí, foi minha primeira novela. A gente fez um trabalho tão legal, Cacau, que eu fui emendando uma novela na outra. Fiz Verão 90, fiz Bom Que Sucesso, legal. fiz A Vó e a Boi, que é uma minissérie que tem na Rede Globo, fiz o Luciano Huck, Mestre de Sabor, a gente já foi as 2 edições, eu fiz, a Fátima Bernardes, Mais Você, enfim. Começou na verdade, começou na GNT, fazendo GLT, o, esse que você falou o primeiro. Rebobina. Na sequência, eu fiz Rebobina. Marisa Hort no Canal Brasil. E depois eu fiz Santa Ajuda, que o Santa Ajuda, quando a minha mãe faleceu, o Santa Ajuda fez uma homenagem para minha mãe e a gente fez a Ai, que reforma. legal. Isso eu não vi. Não Foi vi. incrível. Tá lá no Now. Quem quiser, vai lá, Santa Ajuda. E o nome do programa é João Marcelo. Ou bota no Google que aparece também. Bem Ah, legal. Conta a história mas de uma olha forma só, linda. João, eu acho que tem que ter essa disponibilidade que você tem. Deixar seu tempo sem ser É. amarrado. Se você amarrar muito seu tempo, você não consegue estar, né, nesses horários televisivos, que é filmagem, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que E a gente deixar tem hora para solto. entrar, mas não tem hora para sair. E isso que eu estou te falando. Então você tem que deixar meio sua agenda meio, né? E sabe qual o grande Marcou, né? sucesso da coisa, Cacau? Eu tenho uma bela de uma equipe. Eu tenho uma equipe que, nossa, eu não tenho o que falar. Para você ter uma noção, teve uma vez que eu estava fazendo novela, Fátima e Mais Você juntos. Tipo, eu ficava com o carrinho, o motorista me levava, vinha, foi uma correria. E eu estava dentro de um estúdio e eu deixei uma pessoa fazendo um dos programas, uma pessoa da minha equipe. Você acredita que quando entrou no ar eu falei assim, gente, eu arrasei. Falei, não, não fui eu, foi a fulana. A minha equipe é muito boa. E te digo, toda a minha equipe veio das escolas públicas de gastronomia do governo. Que espetáculo! Isso é maravilhoso. Porque sem equipe você não tem nada. Porque as pessoas te ajudam, as pessoas
fazem a coisa acontecer, né? Cacau, e Agora vamos para a o última meu pergunta sonho para a é o gente. sonho de todo mundo. Por exemplo, eu trago como meu. Eu, como filho de merendeiro, nunca tinha entrado no avião antes de de me formar e tal. Para você ter uma noção, hoje a minha equipe é uma equipe que vem de uma base muito humilde, sabe? E aí eles têm os recebidos deles e tudo mais, mas eu te falo que os freelas, as pessoas que trabalham comigo pontualmente, enfim, tudo que fica me rodeando de trabalho, todos já viajaram o Brasil inteiro comigo. Ah, isso é uma experiência, né? Maravilhosa. Todos. E todos foram, a primeira vez de avião, foram comigo. Ah, que legal. Você participou desse momento, Bem legal. legal, bem legal. Não, e isso é gratificante que eles não vão te esquecer nunca mais também. Nunca. Porque é uma oportunidade que eles tiveram para dar um Total. passo, né, além. Agora, olha Verdade. só. Como você vê o futuro? Ó, 10 minutos. Como você vê o futuro da gastronomia pós-pandemia? Você acredita que a nossa relação com a comida está mudando? É isso que eu falei Queria saber como agora. você vê esse momento. É isso que eu falei agora. Eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Os restaurantes têm que se atualizar, lanchonete, delivery e tudo mais. E o público está se atualizando, sabe? A gente tem uma meia dúzia que está irresponsável, está andando sem máscara e tal, mas quando começa a doer na porta de cada um, sabe? Alguém da família fica doente, acontece alguma coisa, as pessoas estão acordando para a vida. Então eu acho que a alimentação, agora mais que nunca, ela vai ser... A educação e a alimentação e a cultura, tá, Cacau? Ela vai ser de uma maneira Claro, que o governo vai enxergar de forma diferente, a população vai enxergar de forma diferente, o consumidor vai enxergar de forma diferente e a indústria já está enxergando de forma diferente. Então, assim, cada vez mais a indústria de food service ela vai tomar proporções e vai crescer com produtos feitos exclusivamente para evitar muita manipulação. Então, por exemplo, para você ter uma noção, o food service deixa a carne já pronta. Você abre ali, só bota na panela, mistura e serve. Então, assim, espetáculo, né? e, Não tem e muita manipulação não mesmo. tem muita manipulação. E é esse que é o grande lance. Eu acredito que é o que eu falei. Os É o empresários, futuro, né? para sobreviverem, vão ter que investir em consultoria, em treinamento, em equipamento de Se segurança, em profissionalizar. nutricionista, se profissionalizar. É isso aí. E uma coisa que eu falo, João Marcelo, você está falando de cultura. Eu sempre trabalhei gastronomia, moda e arquitetura. Aí eu Aham. sempre brinco, porque eu falo assim, para eu saber uma pessoa, para eu saber o estilo de vida de uma pessoa, eu falo o que você veste, o que você come e aonde você mora. Aí você sabe quem é essa pessoa, tá? É, Porque a pessoa às vezes te verdade. mostra uma coisa, mas ela não é isso. Quando ela vai escolher o cardápio, ela escolhe uma coisa que você vê, essa pessoa não tem o nível de cultural que você imagina. Porque ela não Ou tem. para mais ou para menos. Você pode surpreender para ruim, mas você pode Ou surpreender para para. bom também, né? Isso aí. Porque quando a pessoa às vezes pega um cardápio, ele realmente sabe de tudo e você não imagina, tá? É. Aí você vê o nível cultural dele e tudo isso. Agora eu queria abrir, se alguém. Eu acho que não vai poder abrir para pergunta, vai ter que deixar a pergunta para depois e você responder, tá? Não tem Porque problema. Ó, quem me segue, começa a seguir a Cacau. E aí a gente vai interagindo com isso. E quem segue a Cacau me segue. E quem quiser, João, me tira uma dúvida. João, me dá uma dica. João, pode aquele escrever. restaurante, pode mandar que a gente vai estar falando sempre. E eu Hoje vou eu tô com a deixar, Cacau. eu vou gravar no GVT, né? GTV, qual é? IGTV, IGTV. Toda hora eu isso. não sei falar essa palavra. IGTV e deixo lá o arroba do João Marcelo para os meus amigos, que talvez possa te conhecer, mas não tem um arroba. E você deixa, depois você compartilha e a gente faz isso. E eu vou te passar a lista de todo mundo que entrou. Mas olha, João, Maravilhoso. eu amei a nossa Eu conversa. também É para adorei. ter Pena que foi 10 conversas dessas. rapidinho. Olha, Tintim, vamos ficar bem na fita Saúde. aqui e tirar uma foto. Vamos tirar uma Dá para você tirar foto? uma foto da gente? A Marina vai tirar uma foto da gente aqui. Vai, vou fazer a pose, hein, Marina? 1, 2, 3 e. Ela está esperando um pouco. Ela estava escrevendo, agora parou. Estou congelada. Vem. Foi. E quem tirou também, Foi. manda pra Olha, mim, tá, muito gente? obrigada. Cacau, Adorei você ter eu aceito o adorei. meu. Sei que você é muito ocupada, adorei o seu
a sua disponibilidade, tá? Bruno, beijo. E depois eu vou te convidar para a gente tomar uma coisa aqui em Niterói a hora que você tiver um tempo. Me convida. Tá ó, bom? Beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Ó, Mapa Arquitetura que entrou Beijo agora. pra todos. Jussara, Bruno, Lê, enfim, todo mundo. Ó. E minha irmã de Paris, Diva Maró. Minha irmã que mora em Paris, o João Marcelo. Quando você for lá, hein, depois. Muita gente aí, tá?